Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Irmão, essa passagem ela é muito forte, mas ela nos traz um ensinamento muito importante, principalmente, na verdade, o capítulo 11 e o capítulo 12 de Mateus como um todo. Estava lendo esse capítulo no fim de semana e ele falou muito forte comigo, porque esses capítulos eles são muito emblemáticos, porque Jesus aqui está desafiando os conceitos da época. Tanto o conceito do povo que esperava um Messias político, a gente vê isso pelo caso de João Batista, por exemplo, que até o próprio João Batista vai lá e manda os discípulos deles perguntarem para Jesus se Jesus era aquele que deveria vir ou se eles tinham de haver outro. E aí Jesus ele prova quem ele é, falando por meio dos milagres, falando por meio de tudo o que Jesus havia feito. Aí a gente tem também Jesus confrontando o legalismo da época, na época aqui representado pelos fariseus. Aí a gente tem a parte do sábado, né, que começa esse capítulo falando de Jesus lá no sábado com seus discípulos. A gente tem também Jesus curando lá na sinagoga, o homem com a mão ressequida. E aí nesses dois casos Jesus está falando de compaixão, Jesus está falando de misericórdia. E aí é interessante que depois desse capítulo, uma multidão vai atrás de Jesus, querendo de certa forma forçar Jesus a ser o Messias que eles esperavam. E aí a gente vê Jesus como ele se porta, não como aquele Messias político, mas como o servo sofredor, aquele que veio para tomar as dores dos nossos pecados, aquele que veio para pagar o preço na cruz por nós. Mas o que é interessante, irmão, é que aqui Jesus ele nos mostra muito sobre como os frutos falam de nós. E eu acho muito interessante que Jesus ele começa essa passagem que eu falei para vocês citando o exemplo da árvore. E é interessante que eu fiz uma pesquisa, se a gente pegar o evangelho de Mateus e os evangelhos no geral, toda vez que a árvore ela é citada, normalmente ela vai dizer para a gente sobre caráter. A gente vai dizer sobre o que uma pessoa é por dentro. Mas sabe o que é interessante? Que ninguém pega um pedaço de uma árvore e come um pedaço de uma árvore para saber se aquela árvore realmente é boa ou não. Não, o que a gente come é o fruto. É pelo fruto que você sabe se aquela árvore ela é boa ou ela é ruim. Então, irmão, eu te pergunto, quais têm sido os seus frutos? E hoje eu queria falar de fruto de uma forma um pouco mais aprofundada, porque muitas vezes a gente fala de fruto, mas aí a gente fala, mas que fruto é esse? Porque a gente fala que a gente tem que produzir fruto, mas dificilmente a gente vai falar quais são os frutos. E aí ao longo desse capítulo tem pelo menos alguns frutos que Jesus ele vai nos falar. O primeiro deles seria a misericórdia. Porque quando ele confronta os fariseus no início do capítulo, ele vai estar falando para eles que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Então o primeiro fruto que Deus espera de nós é a misericórdia. Outro fruto que Jesus vai falar muito forte aqui é a parte da compaixão, a parte do amor. Porque quando ele está curando aquele homem com a mão ressequida lá no templo, é interessante que ele fala, é lícito fazer o bem no sábado para aquele povo que estava questionando ele. Ou seja, ele está demonstrando compaixão, ele está demonstrando amor. Então esse é outro fruto que ele espera de nós. Um fruto que Jesus também espera é a obediência. Tanto é que ele vai falar muito para nós sobre fazer a vontade do Pai. A fé também, um outro fruto muito poderoso. E se a gente pegar, na verdade, o contexto mais amplo do Evangelho de Mateus, quando a gente volta para o começo, a gente vai ver João Batista falando, produzam frutos dignos de arrependimento. Então a gente também tem um arrependimento. E se eu pegar todo o contexto da nova aliança, a gente também tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, irmão, eu preciso te falar que o fruto do Espírito é pré-requisito. Não é nenhum privilégio, é pré-requisito. Então o mínimo que Deus espera de nós é que nós busquemos produzir os frutos do Espírito. Porque o fruto do Espírito é o que mostra que nós realmente nos tornamos parecidos com Cristo. Note que tudo isso que eu te falei é do interior para o exterior. Começa dentro de você e depois se manifesta para fora. A gente não tem que buscar produzir esses frutos também para que as pessoas notem a gente, para que as pessoas falem, nossa,
você é santo, essa pessoa é santa. Não, a gente precisa buscar produzir os frutos, primeiro para a transformação do nosso caráter, mas também para que as pessoas saibam que por causa de Cristo nós somos uma nova criatura. Mas sabe o que eu acho muito forte aqui? É que Jesus ele vai falar da questão da palavra. Mas sabe o que é interessante? Que ele vai falar de justificação. Porque Jesus vai falar lá no versículo 37, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Irmão, eu não estou aqui para defender a salvação por obras, porque a gente sabe que a salvação é única e exclusivamente pela fé. Mas eu não posso ser ignorante, ignorar os ensinos da carta de Tiago, por exemplo. E sabe o que é interessante? Que Jesus vai falar que a palavra revela como está o nosso coração. E se a gente for lá para Romanos 10:10, no qual Paulo fala que com o coração é que se crê, então, irmão, a gente tem aí uma evidência de que o fruto evidencia se a sua fé de fato ela é genuína ou não. Porque, irmão, o que eu quero te falar aqui é que a maior evidência de que nós somos salvos ou não, e é possível a gente saber se nós somos ou não salvos, isso em vida, e a palavra de Deus nos garante isso, não é só pela confissão. A confissão tem muito valor, aceitar Jesus tem muito valor, é o primeiro passo de uma vida de fé, mas a real evidência de que você de fato foi salvo é a mudança do caráter. É a transformação que Cristo fez em você. É o fruto do Espírito. Essa é a maior evidência de que você foi transformado. Então eu te pergunto, irmão, com base nisso que eu te falei, quais têm sido os seus frutos? Amém. Amém.